Olá, bom dia! Bom dia, meus queridos, com muita alegria que a gente inicia mais um Evangelho, onde a gente se encontra aí nas vibrações amorosas do Cristo, Ele que nos une neste momento com o seu Evangelho, com seus ensinos, com a sua moral. E é nesta intenção que a gente inicia o Evangelho nesta manhã, convidando a todos para que nós possamos nos unir nesse propósito de aprender, de vivenciar os ensinos do nosso irmão mais velho. Como de costume, nós temos feito o convite a todos que se sentem à vontade ou talvez com a necessidade de fazer desse momento do Evangelho um momento de fluidoterapia também, né? Onde através do nosso ato de colocar à disposição um copo de água aqui ao nosso lado, e nesta intenção de que esta água possa ser transformada no remédio necessário às nossas necessidades mais íntimas nesse momento, a gente permite e convida a espiritualidade amiga a se sentir muito à vontade de colocar então nas nossas águas o remédio necessário. Faça isso, coloque uma água, mentalize a sua necessidade e ao término do nosso encontro a gente faz uso desta água para nos restabelecermos fisicamente, energeticamente, para que o nosso espírito tenha mais disposição, bom ânimo e muita esperança nessa nova semana que hoje se inicia. Então, desta maneira, a gente já vai iniciando a nossa manhã e agora rogando a espiritualidade amiga que possa nos envolver, para que possamos trazer a palavra do Evangelho com muita lucidez, com muita amorosidade, para que nós possamos fazer entender a palavra e que nós possamos também envolver com a nossa amorosidade, com a nossa intenção, transmitindo as nossas energias e acolhendo a todos nesses instantes. Então, já que nós já nos conectamos à espiritualidade amiga, já pedimos a proteção, vamos juntos agora, acompanhando em pensamento, aquela prece que eu vou proferir agora, aquela prece que Jesus mesmo nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu, como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, das ilusões, pois somente a Ti pertence o reino e a glória para todo sempre, que assim seja. Dando continuidade, né, Alain? Ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos, e nós vamos hoje destacar aqui um trechinho do item 5. Peço que vocês acompanhem a leitura no slide. Que trechinho pequenininho, profundo. E a gente, no nosso estudo, nós estávamos conversando sobre a porta estreita e eu contava para o Alain que conforme a gente vai estudando, vai lendo, tudo vem com muita imagem para mim e às vezes fica até difícil de quem está me ouvindo acompanhar o que eu estou falando, porque não está escrito em lugar nenhum. Eu que estou criando mentalmente essas imagens através daquilo que eu vou sentindo e compreendendo do Evangelho.
E isso aconteceu, né, Alain? Nesse trecho estudado, que eu estava falando para Alain, nossa, comecei a... Chegou imagens muito vivas de tudo que a gente observa no nosso meio social, né? Eu estava falando assim para o Alain, eu fiquei imaginando, né, a porta estreita como aquela porta que tem um difícil acesso, né, para que a gente... e me veio aquela... veio a imagem da porta, veio a imagem de um lugar que a gente gosta muito de estar. Eu acredito que a maioria de nós, se já teve uma oportunidade de estar na praia, por exemplo, então sempre tem aquele lugar mais comum de uma praia, né, onde todos têm acesso. E ali a gente vai, pelo menos a gente acredita que nós estamos indo para estarmos em plena comunhão com a natureza. Só que quando a gente chega nessa natureza, nesse espaço, a gente tem toda uma oportunidade de contemplar, né, o céu, contemplar o horizonte, contemplar a cor sempre azul e verde, né, o mar e o céu, a montanha que em algum momento ali naquela região de águas a gente vai ver um verde. Isso tudo é um cenário e a gente está ali, né? E a olhar tudo isso que nos é colocado para que a gente possa viver bem, possa viver em comunhão com Deus. E quando a gente chega nesse espaço, nós que não estamos habituados a esse espaço, então nós temos que chegar nesse espaço. E foi nesse espaço que eu vi a porta, né? E fiquei falando com o Alain o seguinte, né? Será que a porta larga e a porta estreita, né? A porta larga, será que não é porque a gente recebe muitos estímulos, muitas propagandas, né? Nas redes sociais, né? Nos canais multimídias, a gente recebe sempre o convite associado a estar nesses lugares com um certo erotismo, né? Da exposição de corpos, com as bebidas que são sempre associadas a essa diversão, a esse espaço comum. E aí eu associei essa imagem porque o trecho nos fala que a porta larga é a da perdição, aonde a massificação, aonde o convite, o interesse da maior parte da população está interessado em trilhar. Poucos de nós, mediante esse convite, né, quer dizer, você já tem, porque a natureza acabou sendo fundo, né? Sendo fundo, porque a figura chamativa para muitos de nós a estarmos nesses espaços é a diversão, é a bebida, é o comer à vontade a qualquer hora, e é isso que acaba sendo o objetivo primeiro. Então isso acaba sendo a figura e a natureza é o fundo, que poucos de nós conseguem enxergar. E aqueles poucos que estão atentos a essa natureza vai buscar, muitas vezes, buscar uma trilha que vai nos levar a um lugar mais íntimo, mais reservado, talvez com menos barulho e com mais estímulos naturais, de sons da natureza, de um ponto onde você possa observar e contemplar aquela onda que vai e que volta, e que conforme a gente vai se concentrando no movimento dela, a gente vai percebendo que é o ritmo da nossa natureza, da nossa respiração, né? O ritmo que está lá fora é o ritmo que também está aqui dentro, e eu vou me comungando, eu vou fazendo parte de uma coisa só, né? Que é a natureza, que habita lá fora, habita em mim também. Eu faço parte, eu sou um ser integrado a isso. E isso é muito natural. Só que, por experiências prazerosas, muitos de nós ficamos fixados nessas emoções inferiores, né, principalmente vinculada a um instinto tão básico de reprodução de todos nós. Esse instinto, ele está muito associado também a prazer. E muitos de nós permanecemos nesse prazer sem entender e compreender o sublime, né,
que esse instinto, que a reprodução, a necessidade desse instinto mesmo, dessa necessidade que nós temos de ter essas emoções para desenvolver nesses atos que nos atraem primeiro, né, ao instinto de reprodução, a desenvolver depois, já que estamos ali na reprodução, tendo as nossas crias, desenvolver o cuidado, a afetividade. Então, isso tudo deveria ser entendido de forma muito natural, mas muitas experiências nossas e de nossos irmãos, que muitas vezes, para ganhar dinheiro, para ter um domínio sobre as nossas mentes, os nossos desejos, acabam fazendo isso de uma porta larga de propagandas, de massificação, sem fazer com que nós tenhamos o esforço de compreender algo além, de ir além das coisas mais instintivas, de um impulso primeiro, para descobrir algo mais profundo, inclusive da nossa própria natureza, né? Aí eu falei para o Alain que eu via então essa porta estreita com muita dificuldade, né, de a gente passar, porque nós estamos muito envolvidos nessa massificação. E quando tem o nosso despertar, o despertar do nosso espírito, a nos convidar a trilhar novos caminhos, a gente vai para uma porta diferente que nos exige uma acomodação, exige um novo ponto de vista, exige mudança de postura, exige muito de cada um de nós. Quando nós conseguimos passar por essa porta estreita, a gente, a luz, né, eu estou falando aí a luz do Espiritismo, a gente vislumbra um novo horizonte, né, porque aí a gente começa a ver então a beleza de uma nova vida, de uma vida com outros valores, e a gente se sente então impulsionado a viver esse outro lado dessa outra porta, né, porque a gente via sobre um outro ponto de vista, a gente via essas portas, via a nossa vida, e agora a gente passa a ter um outro olhar, um outro ponto de vista, porque eu acabo tendo uma outra compreensão, né? Então, muitos de nós, todos nós somos chamados, porque a lei de progresso, a lei de trabalho, o trabalho exige muito esforço da gente, né? Então a lei do progresso, a lei do trabalho são leis, são verdades imutáveis e que precisam ser vivenciadas por nós. O trabalho é vivenciado e o progresso vai acontecer independente se estivermos trabalhando ou não, né? E aí... Não entendi o que você quis dizer agora, para aí. O progresso vai acontecer independente da gente estar trabalhando ou não? Independente da nossa vontade, né? Ah, tá. Porque não vai depender da gente exclusivamente. É um exclusivamente. Conjunto, mas que não existe progresso sem trabalho, né? Sim. Independente da nossa vontade, do nosso trabalho nosso íntimo, querer, nosso querer, né? As coisas vão fluir, vão progredir. E aí acho que o Alain talvez trate um pouquinho disso, por isso que há esse descompasso e essa aflição, esse momento. Então, me veio muito essa imagem que eu queria compartilhar com vocês, né? Achei bonito, fiquei com vontade de ir pra praia. Ih, não dá, hein? Aliás, eu acho que não foi só eu, não. Acho que muitos de nós aqui vai ficar com vontade. Aí, e qual parte que vocês ficaram com vontade, né? Não, até imaginei já um caminho estreito, de árvore, assim, pendente, aquelas pedras que a gente tem que pular, torce o pé, mas aí você chega num lugar legal, que tem pouca gente, não tem muvuca atrás. Até fiquei pensando nisso. Não tem som alto. Não tem som alto, aquela música que fica, né, te atormentando. Então, o caminho é estreito mesmo, perigoso às vezes até, desafiador. Às vezes te dá um medo de falar assim, eu não vou botar o pé ali naquela pedra, ela pode ser escorregadia, me gera uma certa angústia. Mas na hora que você se desafia, que você vai, alguém te impulsiona, alguém te chama lá, te dá um apoio, você fala, puxa, ainda bem que eu enfrentei, porque olha que paisagem eu teria perdido, né? E a contemplação, gostei muito da imagem, né? Achei uma boa metáfora, excelente, eu acho que tem muito a ver. E eu também penso faço outra metáfora, talvez não guarde essas mesmas proporções, mas eu achei que faz sentido agora.
à medida que você falava e que você colocou lá, o pulso da natureza é o nosso pulso também, né? O ritmo das ondas pode refletir o ritmo da nossa respiração. Eu falei, nossa, que coisa legal, que coisa bem colocada, né? E aí eu fiquei pensando se também Jesus não poderia ter feito um convite quando ele fala, né, segue o caminho da porta estreita, né, porque muitos são os que vão pela porta larga e acabam se perdendo. Uma contraposição entre exterior e interior, né? Aquele que busca demais o exterior, né? As realizações, a posição, o domínio, tal, ele está trabalhando para o exterior, né? Está trabalhando para fora, né? Para as vistas, para as contemplações dos outros em relação a ele e as suas aquisições, né? Agora, aquele que busca a porta estreita poderia representar também aquele que vai para o interior, né? Que não exige, senão muita dedicação, né? Não é pouca, é muita dedicação, é árduo o caminho, é estreita essa porta. Solitário acima de tudo, né? E dá trabalho pra caramba, né? Você encontrar o seu interior, se reconhecer, ver as suas fragilidades, aquilo que te tensiona, não só como impulsiona e tensiona, desmascarar-se, né? Encontrar os seus traumas, pequenos traumas, na verdade equívocos, e ressignificá-los, né? É uma busca, é um trabalho, é uma mineração, não é algo que é estreito mesmo, mas é o caminho. Sim. Né? É dentro que está a resposta, né? Não é no exterior, é no seu autodescobrimento. E o Kardec tem essa percepção também, penso, né? Ele sempre dá em seus textos muito valor ao autoconhecimento, né? Dá muito valor a essa busca da significação pessoal, né? No seu conjunto, né? no seu resultado, como também na forma de colaborar com a obra, né? Não como o ermitão que se recolhe e não participa da sociedade, não, mas aquele que se reconhece e agora tem mais condições de ajudar, né? de colaborar. Então fiz essa também metáfora e eu acho que ela é cabível, penso que seja interessante. Mas mesmo na sequência, o texto vai falar de outras coisas também, né? Interessante, né? Quando você fala do trabalho, eu acho que também talvez seja um ponto-chave da lição, né? Não é sem trabalho, sem esforço que se conquista esse ideal, que se conquista essa posição de conforto, né? De plenitude no trabalho de autoconhecimento, mas também no trabalho de auxílio. Nós falamos na sexta-feira, né, da caridade, fora da caridade, a essência do festim de núpcias. Posso marcar que a veste nupcial tem um pouco a ver com a caridade, tem muito a ver com a caridade. E eu acho que o assunto se repete, se reprisa agora, né, com uma outra roupagem. E não há caminho de realização pessoal plena mesmo, sem esforço, sem trabalho, né, a gente pode querer até uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida com muitos afetos, de forma suave, mas vai ficar só no querer, porque não é essa a realidade. Né? A realidade é que o nosso grau evolutivo exige o contato com a matéria, que já é a primeira dificuldade. O espírito, a essência, já sente aí um choque, já se sente limitado em sua expressão quando está incorporado, quando está com o corpo, né, vinculado ao corpo. Então já é um primeiro choque, já é um primeiro trabalho, uma primeira dificuldade. Então não é sem esse contato que ele vai evoluir, vai precisar disso. Mas no estágio da ignorância, ele vai precisar passar por provas para mostrar o seu valor, para mostrar que tem condições de aurir outros conhecimentos, outras experiências. E nessas experiências ele pode errar, e aí ele pode causar danos, e aí ele vai ter que reparar, então ele vai ter que expiar. Então, no estágio evolutivo, vai ter que ter provas e vai ter que ter expiação. Por isso ele vai ter que estar no mundo como o nosso,
de provas e expiações. E para isso, o tempo vai ser necessário. Não é? E aí o Kardec faz a reflexão no final do texto, que é sempre magistral. Ele é tão simples e direto que é difícil contestar. Eu tenho grande dificuldade em contestar, aliás, eu acho que talvez eu nunca tenha conseguido contestar o Kardec. Né? Não, ele não foi feliz nessa colocação. Não existe isso em relação a ele. Né? Ele é sempre direto, simples, na simplicidade dele. Ele fala, olha, então tá aí, olhos para quem quer ver, né? Ouvidos para quem quer ouvir. Não dá para explicar essa condição evolutiva, essa condição de prova, essa condição de ter que expiar com uma única encarnação. Não é? Sem a pluralidade das encarnações, sem a pluralidade dos mundos, você não consegue explicar essa situação. Como que alguém que escolhe o caminho largo um dia pode chegar à condição de Cristo? Vai ser necessária uma outra experiência, vai ser necessária uma outra oportunidade, vai ter que contar com a misericórdia divina a lhe dar nova encarnação, a lhe dar nova oportunidade de crescimento, para reparar os erros e aperfeiçoar naquilo que foi falho. Né? Então, é incompreensível você entender a evolução do espírito numa única encarnação. Né? Então, é bem claro isso também nessa forma. Né? Aqueles que... quantos sempre acertaram nas suas escolhas, no instante da criação ao instante em que se aproximou de Deus? Talvez ninguém, talvez poucos, talvez inexpressiva quantidade, mas a grande maioria de nós está sujeita a erros. E porque está sujeita a erros, na sua imperfeição, nas suas tendências, vai precisar de outras oportunidades. Né? Vai ter que contar com essas outras oportunidades. E a reencarnação está aí para explicar isso, para ser essa nova oportunidade. Né? E a solidariedade que nos une, gente. Todos aqui, de alguma forma ou de outra, se vincula. Não é? Você que está na família, você que está no grupo, na comunidade, você que está na sua igreja, na sua casa, no centro religioso, não tenha dúvida de que você está vinculado às histórias dessas vidas que o cercam, de uma forma ou de outra, seja pelo bem, por ser um espírito missionário, aí, já que quantos podem ser isso, mas a maioria de nós pelos compromissos, pela necessidade de reparação. Né? Então, essa solidariedade é eu ser responsável pelo outro, o outro ser responsável por mim. Né? Eu cuidar do outro, o outro cuidar de mim. Né? E nessa troca de atenção, nessa troca de acolhimento, é que vem o crescimento. Né? Você repara, você dissolve as tensões anteriores. Você rompe laços de negativismo e cria laços de fortuna, de oportunidades novas. Né? Então, penso que também isso é uma forma de ver, uma forma de compreender. Né? Talvez também seja um traje nupcial esse, né? Simbolicamente, como falamos na sexta-feira. Né? Se a gente se vestir com esse traje para encarar a vida, para encarar os desafios encarnatórios, a gente vai ter maiores chances de atingir o nosso objetivo evolutivo. Né? Então, não vai ser sem trabalho, não vai ser sem um esforço, sem angústia às vezes, sem decepções talvez, sem injustiças aparentes, né? Mas vai ter uma razão de ser. Né? Vai ter um objetivo ao final, vai ter uma conquista ao final. Se eu me vestir com esse traje nupcial, né? da solidariedade, da atenção, da união, da esperança, né? e da consolação para todos. Né? Então, quando nos colocamos à disposição do outro, temos oportunidade de servir e com isso vamos aumentando os nossos laços. Né? Penso que são reflexões cabíveis também. É isso aí. O que lhe parece sobre isso? Penso que são essas as reflexões, né? Lembrando sempre que quando a gente lê, o Evangelho nos provoca algum pensamento, vem algum sentimento e tem a ver com a nossa história, né? Lógico que a gente precisa ter aí um pouco de inteligência, muita dedicação para que a gente possa compreender e contextualizar
o mínimo possível o que cada lição, onde é que cada lição está inserida, do que elas estão querendo falar, mas talvez o que faça mais sentido é o movimento que aquela compreensão causou dentro de cada um de nós, né? E eu acho que é isso, né? Esse capítulo... Vou fazer um desafio, então, né? Não programado. Eu vou te dar uma ajuda, hein, irmão? Numa palavra, para você, o que é essa lição? Para mim é trabalho. A porta estreita é superação. Aí, eu acho que fica aí. São dois pontos de vista, são sentimentos, não é? Que a lição despertou. E você aí? Fala para mim. Escreve aí, se você estiver no chat. Qual é a palavra que resume? Uma só. Essa lição de hoje, né? E aí vamos trocar as nossas impressões, os nossos sentimentos, que a minha palavra favoreça você e a sua nos favoreça também, né? Fica aí uma forma da gente participar um pouco mais, tá bom? Tá ótimo. Vamos nos despedir então com uma oração? Sim. Ótimo, então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Nos vem a lembrança, o portal da luz, aquele clima amistoso que nós encontramos todos os domingos, até o momento em que foi necessário o nosso afastamento. Aquelas pessoas que nos dão a acolhida, logo que chegamos no portão, nós vamos encontrar a casa limpa, preparada, arrumada, porque trabalhadores nobres lá nos antecederam, estiveram lá não só na dimensão espiritual, mas também na dimensão física. Quantos daqueles trabalhadores estiveram lá, acordaram cedo, prepararam o ambiente e quando chegamos nos recebem com um sorriso afetuoso, com um abraço apertado e sincero, um sentimento de irmandade. A fraternidade que sentimos naquele lar, que sentimos naquele local, possa agora estar presente no nosso lar, possa estar presente em nossos pensamentos e abastecer os nossos corações, modificando a nossa energia, porventura desgastada pelos processos da vida, possa nesse instante ser reforçada. Que tenhamos os nossos ânimos redobrados, a esperança convertida em fé, sejamos fortalecidos, amparados pelos nossos espíritos, também os protetores. Que nós nos sintamos sempre dispostos a modificarmos os nossos padrões de conduta para os padrões do Cristo, da caridade, da compreensão, da experiência confortante do outro. Sejamos nobres em servir, sejamos prontos a amparar. Nos momentos de angústia, nos momentos de dor, que tenhamos a nossa mente a lembrança do Pai, que tenhamos a nossa mente a lembrança do nosso irmão mais velho, Jesus, nos amparando, sorrindo, abrindo os seus braços acolhedores, os braços que nos protegem, que nos impulsionam ao caminhar. Em instantes dolorosos, quantas vezes Ele nos carregou sem que percebêssemos, com as forças exauridas, ainda assim Ele estava lá ao nosso lado, nos conduzindo, nos guiando. Tenhamos essa certeza, essa convicção. A convicção na imortalidade da alma, que nenhuma das chagas do corpo pode abalar. Seja o nosso destino, em breves tempos, deixar o manto da pele, que saiamos vitoriosos, com a alma purificada, com o sentimento do dever cumprido e a certeza de que uma nova oportunidade ser-nos-á possibilitada, onde, com os conhecimentos aqui adquiridos, seremos mais produtivos. Aos irmãos que padecem a dor do corpo, a dor da alma, tenham sempre a certeza, a esperança, a consolação em suas palavras, as palavras que nos prometeu, que após o esforço do trabalho viria a recompensa da felicidade, da plenitude, da vida futura no plano espiritual. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que assim seja. Uma boa semana a todos, pessoal. Excelente, produtiva, muito trabalho e até o nosso próximo encontro. Muita luz e esperança.